Bom dia, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez começando aqui o nosso devocional juntos, mais uma segunda-feira, a gente aqui juntos para fazer esse breve momento de devocional e vamos continuar em Provérbios, tá? Eu quero ler um versículo com vocês hoje que eu gosto bastante e, como de costume, vamos orar antes e após isso a gente já começa o nosso momento devocional. Se você puder, feche seus olhos, não preste atenção nessa oração, mas vamos juntos ter esse momento de meditação na palavra do Senhor. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de mais uma semana se iniciar, Senhor. Nós sabemos que temos desafios, Senhor, nós sabemos, Senhor, que nós temos, Senhor, os nossos afazeres, Senhor, essa semana, mas eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de todas as coisas, que o Senhor direcione todas as coisas, Jesus. Que tudo seja, Senhor, nessa semana, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a Tua mão esteja nos guardando, que a Tua mão esteja nos guiando, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós. Senhor, olha para nós, Senhor. Olha, Senhor, às vezes, Senhor, para nossas tristezas, Senhor, para as nossas mazelas, Senhor, para as coisas, Senhor, em nós que precisam ser mudadas, Senhor. E nos ajuda, Senhor. Que essa semana seja uma semana onde a Tua presença guie todas as coisas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero ler com vocês, né, a gente continuando, nós lemos semana passada Provérbios 11:1, né? Eu vou pular um pouquinho hoje, tá? E hoje nós vamos ver Provérbios 11, versículo 17, somente a parte A do versículo. Eu quero focar nessa parte aqui, tá bom? Então, Provérbios 11, versículo 17, a parte A, eu vou ler na NVI, ela diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Esse versículo que eu quero ler com vocês é um versículo que eu gosto muito, vou até grifar aqui ele enquanto a gente conversa, mas é um versículo que para mim não é a minha primeira leitura de Provérbios e ele sempre me chamou a atenção junto com alguns outros que a gente vai lendo juntos aqui durante esse período que a gente está falando em Provérbios, tá? Mas quem faz o bem aos outros faz o bem a si mesmo faz. Acho que é um momento oportuno para a gente começar falando sobre isso, né? Uma segunda-feira. Eu já quero pedir desculpa pelo barulho hoje, mas hoje vai ter que ser com barulho mesmo, tá? Mas é oportuno a gente falar sobre isso, sobre fazer o bem aos outros, né? Jesus vai falar, por exemplo, no Novo Testamento, que quem faz o bem àquele que ama, somente aquele a quem ama, não faz nada além, isso não é nada extraordinário, vamos dizer assim, né? Não é, meu Deus, uau, você está fazendo tudo de bem. Ele fala, ame os seus inimigos, né? Ame o próximo. Ele dá o exemplo do samaritano, mostrando o contraponto do que o samaritano estava fazendo e do que as pessoas que conheciam a Deus não faziam naquele exemplo do sacerdote, do levita e etc e tal. Então, esse versículo em Provérbios 11, no versículo 17, ele vai falar sobre essa questão de quem faz o bem aos outros, faz a si mesmo. A gente vê a Bíblia falando, por exemplo, é melhor dar do que receber. Isso é algo também que a gente tem que pensar sobre fazer o bem aos outros, sobre dar algo a alguém, é melhor do que a gente ganhar. Eu gosto muito desse exemplo porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de tênis, por exemplo. E quando a gente é mais novo, né, você ganha um tênis, você toma um cuidado para não sujar, você não pisa no barro, você fica meio assim longe para não sujar, daí suja a primeira vez você lava, daí suja a segunda vez você lava, depois fica normal, você não liga mais tanto para isso, até que você compra um tênis novo. Mas quando a gente faz o bem aos outros, quando a gente age de forma boa com os outros, então assim, comprar algo que você gosta, receber algo que você gosta, isso é bom, isso faz bem pra gente, mas isso é muito momentâneo. Quando a gente fala de bens materiais, de coisas, elas têm importância, só que parece que a importância delas vai diminuindo muito rápido, com o tempo. E quando a gente faz o bem aos outros, a forma de agir é diferente. Quando a gente dá algo para alguém,
é muito mais, né? A Bíblia vai falar aqui, né? A você mesmo você faz o bem. Porque você imagina, você agir com outra pessoa com misericórdia, com amor, com bênção, e através disso o Senhor vai se alegrar com aquilo que você está fazendo. E por ele se alegrar, consequentemente, o Espírito que existe em você, o Espírito Santo vai confirmar aquela ação dentro de você. Então, gente, fazer o bem aos outros é fazer o bem a você mesmo. Não estou falando isso de forma egoísta, eu vou fazer para os outros porque isso me faz bem. Mas é olhar para algumas coisas e entender o seguinte: poxa, eu deveria fazer algo para as outras pessoas, eu deveria me manter grato com as outras pessoas, eu deveria viver com as outras pessoas de uma forma melhor, não só com aquele a quem a gente ama. Você sabe o que você tem que fazer com aquela pessoa que não gosta de você? Sabe o que você tem que fazer com aquela pessoa que às vezes você não suporta? Faz o bem a ela, porque realmente isso vai fazer bem para você, entendeu? Mostrar talvez para você mesmo e se lembrar e fazer com que o Espírito Santo lembre você mesmo que você não é igual àquela pessoa, que mesmo que essa pessoa tenha atitudes vamos dizer assim, contaminadas, tem atitudes parciais, tem atitudes interesseiras sobre diversas coisas, você não é igual a essa pessoa. Você não age na mesma medida, da mesma forma. Um exemplo simples, assim, sabe por que você que é cristão, você que vive uma vida com Deus, você nunca vai ganhar uma discussão de uma pessoa que não vive com Deus? Porque é simples. Você tem um limite mental daquilo que você poderia ofender alguém. Você tem um limite pelo Espírito que mora em você, de quão baixo você pode ir. E às vezes as pessoas podem ir tão baixo que você se surpreenderia. Então às vezes você não vai ganhar uma discussão porque a pessoa vai falar coisas e vai fazer coisas com você que você não está disposto a fazer. Ela vai falar coisas que você não está disposto a falar. Você sabe, poxa, se eu falasse tal coisa, talvez eu ganhasse essa discussão, talvez eu fizesse com que essa pessoa ela saísse por baixo, mas você realmente não está disposto a entregar a sua integridade por algo tão pequeno. Então é por isso que às vezes a gente não ganha discussão, é por isso que às vezes a gente também não entra em discussão, né? A Bíblia fala sobre isso e no livro de Provérbios também, né? Repreende o sábio, você vai tornar o sábio mais sábio, mas se você repreender uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que é tola, vamos dizer assim, isso não vai valer nada, isso vai fazer com que a pessoa fique com raiva de você. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é tratar a pessoa bem. Eu acho que isso quebra qualquer coisa, isso vai fazer com que a pessoa fale assim: meu Deus, será que... Nossa, por que essa pessoa está me tratando assim? Só que isso vai fazer o bem a você, e você vai olhar e falar: graças a Deus que eu não sou igual a essa pessoa, graças a Deus isso vai fazer bem a mim, para que eu possa ver que o Senhor mudou a minha vida. Você ser sincero com as pessoas, você fazer o bem aos outros, não esperando talvez um retorno, não é sobre isso, mas é sobre você viver uma vida verdadeira, uma vida pautada naquilo que nós dizemos que cremos, que é a palavra de Deus. Então, através disso, eu quero que você pense, você tem feito bem às pessoas à sua volta? Você tem semeado essas coisas, porque a colheita vai ser sua. Se você faz o bem, a si mesmo você faz o bem. Se você faz o bem aos outros, você faz o bem a si mesmo. Então pense se você tem conseguido, ou pelo menos tentado, sabe, viver uma vida onde você demonstra importância pelas pessoas. E realmente, lembrando novamente, não é só sobre aquelas pessoas que você ama, só sobre aquelas pessoas que você gosta, não é sobre o marido, a esposa, o filho, a mãe, o irmão, o pai, não é só sobre essas pessoas, os amigos, mas é realmente sobre as pessoas que muitas vezes elas vão... como eu posso dizer isso? Elas vão encher os nossos pacová. Elas vão... Nossa, essa pessoa ela me estressa. Essa pessoa ela me suga. Mas como você vai agir com essa pessoa?
como você vai agir com aquele a quem não faz aquilo que deveria fazer. Porque se a gente for pensar, Jesus foi da mesma forma. Nós não demos atenção, as pessoas, no geral, elas não dão atenção a Deus, elas se perdem, elas não ligam para Ele. A gente vive muitas vezes a nossa vida e a gente esquece do Senhor, e a gente, por conta daquilo que a gente vive, isso faz com que a gente se torne inimigo de Deus. Mas mesmo assim, Ele nos amou, Ele enviou o Seu Filho para me salvar, para te salvar, para que a gente tivesse uma vida nova, para que a gente tivesse uma vida diferente, para que a gente pudesse ter salvação. Então, que em nós exista o mesmo sentimento que houve em Cristo: fazer o bem às outras pessoas, fazer o que é bom às outras pessoas. Que essa semana possa ser uma semana na sua vida, uma semana no seu trabalho, na sua casa, que você possa fazer o bem às outras pessoas. Realmente não é esperando algo, mas sabendo que a atitude, a ação de fazer o bem a alguém já age de alguma forma em você. Então que você possa ser convencido pelo Espírito Santo a viver uma semana de bem. Se você puder, anota aí onde você está, enquanto você está me ouvindo, viver uma semana e fazer uma semana de bem. Que a minha vida possa ser uma vida de bem para as pessoas. Escreve só fazer o bem, escreve vou fazer o bem, escreve o versículo, quem faz o bem aos outros, a si mesmo se faz. E escreve embaixo, eu vou fazer o bem a mim mesmo. Então, que essa semana seja uma semana pautada na bondade do Senhor na sua vida, que essa semana seja uma semana pautada na bondade que você vai demonstrar às outras pessoas por aquilo que o Senhor fez em você, pela mudança que existe em você. Amém? Eu vou encerrar aqui, mas lembre-se sempre, quem faz o bem aos outros, a si mesmo se faz. Faça o bem a você, faça o bem aos outros, porque assim eu e você teremos uma vida melhor, assim nós demonstraremos Cristo às outras pessoas, assim as pessoas irão querer saber por que nós vivemos aquilo que vivemos, por conta do testemunho e das ações de misericórdia e de amor que a gente demonstra pelas outras pessoas. Amém? Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida. Semana que vem a gente tem devocional de novo, mas lembrando sempre, manda para alguém, abençoa a vida de alguém através desse devocional, faça o bem a alguém através de uma palavra de 15 minutos, tá bom? Um abraço, a gente tá junto, eu oro por você, você ora por mim e a gente espalha o evangelho por aí. Um abraço e até semana que vem.